Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o professor Diogo Xavier Lima e vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundamentos da Química. Bom, vocês lembram que na aula passada nós falamos da introdução da disciplina e determinamos o conceito do que era química. Bom, que a química é uma ciência que se destina ao estudo da matéria e das suas transformações, assim como as propriedades e a energia que está envolvida nesse processo de transformação, tá certo? Então, essa segunda aula ela vai ser focada justamente na matéria e as suas propriedades. Então, o primeiro ponto que surge, gente, é o que é matéria? O que é que nós podemos definir como matéria? E está aí uma pergunta difícil de ser respondida com precisão, tá certo? Porém, uma definição muito simples, mas também operacional e que vai cair bem na maioria dos casos, é que a matéria ela pode ser definida como qualquer coisa que tenha massa e ocupe espaço, tá certo? Então, por exemplo, uma maçã é matéria, o ouro é matéria, a água é matéria, tudo bem? Só que para a gente se aprofundar mais sobre esse conceito da matéria, a gente também precisa aprender alguns termos que estão relacionados ao que é a matéria, tá certo? Então a matéria, ela tem dois termos que são bastante usados, que são substâncias, tá certo? E misturas, tá certo? Então a substância, por exemplo, ela pode ser considerada uma matéria que pode ser encontrada na sua forma simples e pura. Por outro lado, a mistura ela é um conjunto de diferentes substâncias. Então, por exemplo, uma substância simples e pura seria a água. E uma mistura, tá certo? Que é composta por diferentes substâncias, é o ar. Já que o ar atmosférico ele é composto por diferentes gases, como por exemplo o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico, e cada gás desse representa uma substância. Então o ar ele é composto por diferentes substâncias, então ele é uma mistura. Além disso, gente, a matéria ela pode estar em diferentes estados de agregação e adquirir diferentes formas, que é o que nós chamamos de estados da matéria, tá certo? Então existem três estados da matéria que são comuns na química, que são o estado sólido, que é quando a matéria ela consegue reter a sua forma e não é fluida. Temos também o estado líquido, que quando a matéria é fluida e ela adquire a forma do recipiente que a contém, como por exemplo um copo. E por último, nós temos o estado líquido, o estado gasoso, desculpa, que é quando a matéria ela também é fluida, só que ela ocupa todo o recipiente que a contém. Então, a melhor substância para explicar os três estados da matéria é a água, tá certo? Então, aqui, gente, a gente tem uma representação gráfica da água nos três estados, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Temos uma representação macroscópica dessa substância, por exemplo, ela aqui no estado sólido como um gelo, e temos uma representação microscópica de como os seus átomos estão dispostos nesse estado sólido. Só temos que lembrar que essa representação microscópica ela serve como modelo, tá? Não significa que se pudéssemos olhar um cubo de gelo bem detalhadamente, nós iríamos encontrar as moléculas dispostas dessa forma, tá? Então isso aqui é apenas um modelo. Então vamos explicar um pouco sobre a passagem desses estados, tá? Então, considerando que nós temos a água no estado sólido, em cubo de gelo, se nós aumentássemos
a temperatura para perto de 0 graus, nós observaríamos uma substância no estado sólido, que é o gelo, e também a substância no estado líquido. Então, no estado sólido, essas moléculas elas têm uma força de coesão muito forte, que é uma força que mantém essas moléculas muito juntas. Quando ela começa a passar para o estado líquido, essa força de coesão ela começa a diminuir e a força de repulsão começa a ficar maior, deixando as moléculas de água mais distantes uma das outras. Então, se nós continuarmos aumentando a energia, por exemplo, na forma de calor, e aumentarmos a temperatura até chegar a 100 graus Celsius, nós passaríamos a ter o quê? A água em duas fases, que seria a água no estado líquido e a água no estado gasoso, tá certo? Então, o que é que acontece? No estado gasoso, essa força de coesão entre as moléculas, ela diminui cada vez mais, enquanto que a força de repulsão aumenta mais ainda. Então, como resultado, nós temos moléculas bem distantes uma das outras. Então, o que é importante saber, gente, é que essas mudanças de estado de matéria são propriedades da matéria e que depende da composição de sua substância. O que é que eu quero dizer? É que cada substância podem ter propriedades específicas que a caracterizam, tá certo? Então, outras substâncias vão ter, por exemplo, pontos de fusão diferentes da água, ou pontos de ebulição diferentes da água. Tudo bem? Bom, como as substâncias podem ter propriedades específicas, para isso, a química ela trata as propriedades da matéria em propriedades físicas e propriedades químicas, tá? Então, uma propriedade física de uma substância é uma característica que pode ser observada ou medida sem mudar a identidade daquela substância. Então, continuando o exemplo da água, para a gente mudar o estado da água de líquido para sólido ou de líquido para gasoso, nós passamos essa substância pelo ponto de fusão e ponto de ebulição, tá certo? E mesmo essa substância sofrendo uma alteração física, passando do estado sólido para o estado gasoso, a sua identidade ela não muda, ela vai continuar sendo água. Então, aqui nessa foto desse copo de água, com gelo, nós temos uma única substância, que é a água. Ela está em diferentes estados, mas ela não deixou de ser água, ok? Já a propriedade química, gente, ela se refere-se à capacidade de uma substância transformar-se em outra substância. Então, um melhor exemplo para isso é as moléculas de hidrogênio, que quando queimam, ou seja, quando ela interage com o oxigênio, ela acaba se transformando em H2O, em água. Então, diferentemente da propriedade física, quando uma substância sofre alteração química, ela é transformada em uma substância totalmente diferente, que é o que acontece do hidrogênio sendo convertido em água. Tudo bem? Daí as propriedades podem depender ou não da quantidade de matéria na medida em que elas se alteram. Então é preciso muitas vezes mensurar essa matéria. E como é definido que matéria é algo que tem massa e ocupa espaço, uma das formas da gente mensurar a matéria é mensurar pela massa e pelo volume. Tudo bem? Então, para a gente mensurar a massa, a gente vai falar de quantidade de matéria. E para isso nós vamos utilizar como unidade, para mensurar a massa, o quilograma, tá certo? É a principal medida para mensurar a quantidade de matéria. Enquanto para o volume, que é o espaço
espaço que é ocupado por alguma substância, ou seja, que é ocupado pela matéria, o volume ele é o produto de três comprimentos, de três medidas. Logo, a unidade que vai ser utilizada para mensurar o volume é o metro cúbico, certo? Que é representada por m elevado a 3. Bom, mas existe um acordo internacional para quais as unidades que devem ser usadas quando as medidas são registradas. Para isso, para que isso possa ser seguido em todo o mundo. Então, por isso é que existe, gente, o que nós chamamos de sistema internacional. Esse sistema, como o nome já diz, é um sistema aceito internacionalmente e que busca utilizar um sistema métrico, tá? Então, esse sistema internacional, ele define 7 unidades básicas que são usadas para expressar todas as quantidades físicas da matéria, tá bom? Para nossa disciplina de Fundamentos da Química, nós vamos precisar apenas dessas 3 unidades, que no caso são o metro, que o símbolo é o m, tá? E que é a unidade do comprimento. Nós vamos utilizar também o quilograma, que tem como símbolo o kg, e a unidade da massa. E por último, nós também vamos utilizar muito, principalmente na química cinética, o segundo, que tem como símbolo S e a unidade do tempo. Bom, gente, então as unidades elas podem ser combinadas para formar o que nós chamamos de unidades derivadas, que é quando elas expressam propriedades que são mais complexas, por exemplo, da massa, comprimento ou tempo, tá? Então, um exemplo de unidade derivada, um exemplo bem comum, é a densidade. A densidade, ela é uma propriedade que representa a relação entre massa e volume de qualquer matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa, tá? E, geralmente a densidade, como ela é a união da massa e do volume, ela é expressa em quilo por metro cúbico, tá certo? Por metro cúbico. Então aqui, gente, nessa figura, nós temos o quê? Nós temos diferentes substâncias, cada uma representada por uma cor, tá certo? E o que nós podemos observar aqui nessa figura? Que essas substâncias, elas não se misturam, tá? E isso ocorre justamente em função que o quê? Que cada substância dessa possui densidades diferentes. Ou seja, cada substância tem uma densidade específica. Então, por exemplo, se eu aumentar a quantidade de uma substância, como por exemplo o óleo, que é essa primeira substância aqui, ela vai ficar na mesma posição porque a densidade da substância não muda, tá? Ela ainda vai ficar aqui por cima. Por quê? Porque no momento que eu aumento a quantidade da matéria, que é a massa, eu também estou aumentando a quantidade do volume. Então, a densidade ela permanece inalterada, tá? Então, dessa forma, a relação de massa e volume sempre vai ser constante para determinar a densidade. Tudo bem? Bom, na química, vocês geralmente vão precisar converter medidas de outro conjunto de unidades para as unidades que são utilizadas pelo sistema internacional. Isso vai ocorrer porque vocês vão se deparar com algumas medidas que são frequentemente utilizadas em alguns países, como por exemplo a libra, que ela é uma unidade utilizada para massa, ou por exemplo a polegada, que é uma unidade utilizada para comprimento, tá certo? E como é que vocês vão fazer essa conversão? No livro de vocês, vocês vão encontrar aqui essa tabela, tá? Que vai mostrar uma relação entre as unidades mais comuns, tá certo?
Então, vocês não precisam decorar esses valores daqui, mas em algum momento vocês vão precisar aprender como é que realizamos essa conversão, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, a primeira coisa que vocês irão fazer quando vocês precisarem realizar uma conversão é encontrar na tabela o valor equivalente daquela unidade que você quer converter ao sistema internacional, certo? Que essa é a primeira etapa. Depois que você encontra esse valor, você vai passar para a próxima etapa, que é determinar um fator de conversão. Que o fator de conversão ele é igual às unidades necessárias sobre as unidades dadas. Depois que vocês descobrirem o valor de conversão, aí sim a gente pode utilizar esse valor de conversão aqui para converter as unidades, certo? Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, onde nós vamos colocar as informações necessárias, a informação que a gente deseja descobrir, igual à informação que é dada vezes o fator de conversão. Então, bora ver aqui um exemplo do livro. Bom, nesse exemplo aqui, suponha que você esteja em uma loja que só venda tinta em litros. E você sabe que precisa de 1,7 quarto de uma tinta específica. A que volume isso corresponde em litros? Então vamos lá. Qual o primeiro passo? Encontrar na nossa tabela o valor equivalente no sistema internacional para quarto, tá certo? Então nós encontramos que um quarto ele representa aproximadamente 0,946 litros, certo? E daí o que é que a gente faz? Qual é o próximo passo? O próximo passo é determinar o fator de conversão. Então, para a gente determinar esse fator de conversão, a gente vai utilizar como unidade necessária o valor que a gente descobriu equivalente no sistema internacional, tá? Que é o 0,9463525, tá certo? E vai dividir ele sobre a unidade dada, que no caso é 1/4. Então, esse vai ser o nosso fator de conversão, ok? Então, agora que a gente já tem o fator de conversão, a gente pode passar para o terceiro e último passo, que é o quê? Converter a medida das unidades desejadas, tá? Então, nós precisamos obter o quê? A informação necessária, que é a quantidade de litros que precisamos comprar na loja e que seja equivalente a 1,7 quarto, tá? Então, a informação que foi dada nesse problema foi de 1,7 quartos, ok? Então, para isso, a gente vai multiplicar a informação que foi dada, 1,7, pelo fator de conversão. E daí nós descobrimos a informação necessária, que é 1,6 litros. Daí temos como resultado que 1,6 litros de tinta é o que nós precisamos para ter 1,7 quarto de tinta, ok? Para não estender muito essa aula, gente, vamos fechar essa parte falando sobre as propriedades que podem ser classificadas segundo a dependência do tamanho da amostra, tá? Então, essa dependência, ela pode ser dividida em duas formas. Ela pode ser uma propriedade extensiva, que é quando ela depende do tamanho da amostra, ou uma propriedade intensiva, que é quando ela não depende do tamanho da amostra. Bom, e como é que seria isso na prática? Então, vamos voltar para aquela imagem que nós utilizamos quando falamos de densidade, tá certo? Então, podemos dizer que o volume é um bom exemplo de propriedade extensiva. Por quê?
Porque aqui nós temos várias substâncias, óleo, água e várias tintas, certo? Se nós acrescentarmos aqui o dobro de quantidade de água, a água ela vai ocupar 2 vezes o seu volume, ou seja, ela vai ocupar o dobro do espaço que ela ocupa aqui nesse momento, ok? Ainda nessa mesma imagem, a gente pode tirar o exemplo do que seria uma propriedade intensiva, tá? Que é o que? A densidade. A densidade ela é considerada uma propriedade intensiva. Por quê? Como nós falamos anteriormente, a densidade ela é independente, se nós, ela independe da quantidade da matéria. Então, por exemplo, se nós acrescentarmos o dobro de água aqui, a densidade da água ela não muda. Ela vai ocupar um espaço maior, um volume maior, mas ela ainda vai continuar aqui, abaixo do óleo e acima das outras tintas, tá? Então, por isso, a densidade ela é uma propriedade intensiva. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer coisa, não deixem de interagir no fórum com dúvidas e também não deixem de estudar o assunto no livro, tá? Então, bons estudos e até a próxima aula. Abraço!